Voltamos com Vida no Campo com uma reportagem muito importante. Os cuidados que se deve ter com o gado durante as chuvas. É comum que o produtor tenha perdas de seu rebanho por diversos motivos relacionados a este período. E o cuidado deve ser redobrado. Veja na reportagem. É só aparecer umas nuvens no céu anunciando que lá vem a chuva que os produtores rurais já começam a se preocupar. Afinal, depois de um longo tempo de seca, o período chuvoso começa em Goiás. Muitos produtores comemoram, já que na maioria dos casos, a chuva proporciona um ganho real na produtividade. Mas neste período também, os pecuaristas devem estar atentos a alguns cuidados essenciais com as criações. O início do período chuvoso é onde acontece a maior incidência de bactérias nas fazendas. Afinal, a época de chuvas é propícia para a proliferação de doenças no rebanho. É por isso que nessa propriedade em Silvânia, Goiás, eles têm todo um cuidado na época da chuva com o gado leiteiro, já que o aumento do frio e da umidade podem causar uma série de problemas nos rebanhos bovinos, que podem variar desde a diminuição na produção de leite até a morte de animais quando não tratados adequadamente. A questão de casco e mastite tem um aumento significativo nesse período, né? Então, alguns problemas de pneumonia em animais jovens também é algo que começa a surgir, né? Então tem que se ter um cuidado um pouco melhor nessa época. As adaptações fisiológicas pelas quais os animais passam para se adequar às baixas temperaturas exigem cuidados tanto na alimentação quanto no manejo. As vacas elas são separadas por lotes com DEL, né, que é os dias em lactação, e no caso de alguma vaca apresentar algum sintoma de alguma dessas doenças que eu falei, elas são separadas, identificadas e tratadas, né? Cada doença ela tem uma marca na fazenda, que você tem que saber identificar para que, como a gente tem muitos funcionários, nem sempre são os mesmos que estão lidando com os mesmos animais, então existe um sistema de marcação que a gente segue, né? O que a gente usa são fitas, normalmente na perna dela, e cada fita, cada cor tem um significado, né? As doenças dos cascos relacionadas ao ambiente são acarretadas pela criação dos animais em lugares com presenças de muitas pedras, ou em época de clima úmido, quando os campos ficam alagados ou com acúmulo de lama. Essas condições causam o amolecimento e o enfraquecimento do casco e aumenta a possibilidade de infecção da pele interdigital. A gente aumenta a passagem dela por pé dilúvio, né, que tentar desinfectar e controlar, né. Esse é um problema. O outro problema é como elas caminham muito, os nossos animais, em estradas cascalhadas, nessa época aí, com as chuvas fortes, chuvas pesadas, tende a lavar a estrada um pouco, e aí elas têm uma sensibilidade um pouco maior, né, tem a questão da pedra, então há incidência grande de pedra entrar no casco e causar um ferimento, que consequentemente causa uma infecção e traz uma perca muito grande para nós na questão de produção de leite. Por isso, o cuidado preventivo, além de ajudar a controlar, pode evitar problemas no rebanho e também evitar prejuízos na produção do leite. Como a gente utiliza o leite de descarte para bezerro, então o nosso leite ele é reaproveitado 100%, a gente não desperdiça leite. Então você tem uma perca, porque o leite que vai para uma indústria ele é mais caro do que o leite que você trata com bezerro, mas enfim, você consegue ainda ter um retorno em cima disso, né, com você não tem necessidade de comprar leite em pó para dar para os animais jovens, né? Então é uma coisa, é significante. A questão da percentagem, a gente trabalha com faixa de 2 a 5% com problemas de casco, né? Épocas do ano aumenta um pouco mais, outras épocas diminui, mas é um pouco assim, insignificante, não é um caso que a gente tenha grandes preocupações. A questão do casco, a questão da mastite é mais preocupante, porque ela realmente debilita muito o animal e como ela é muito contagiosa, ela consegue, se você não tiver um controle rápido, você consegue perder o controle muito fácil. Segundo o Núcleo de Pesquisas em Mastites, a queda na produção de leite do animal com mastite pode chegar a 80%. Além disso,
o leite da vaca doente pode se tornar impróprio para o consumo em razão das alterações na proteína e na gordura. Nesta época de chuvas, aumenta a contaminação. Além disso, o número de casos de mastite cresce na fazenda. Aumenta a contaminação, a água acaba sendo um veículo para a bactéria se locomover com mais facilidade. Então, a nossa quantidade de mastite média no rebanho é de 2,5% a 3% no período normal. Com a chuva, mesmo com os nossos cuidados, acaba sendo em torno de 5% o nível de mastite. Aumenta muito, principalmente as mastites causadas pelas bactérias do ambiente, né? É justamente nesse período chuvoso que ocorre a produção de lama, com consequente aumento de matéria orgânica, o que favorece e aumenta a possibilidade de contaminação e infecção da glândula mamária, principalmente por bactérias ambientais, causando mastites clínicas agudas. O aumento do calor e da umidade também contribui para a ocorrência de mastite ambiental, causada por bactérias presentes no ambiente em que o animal vive. O que acontece é que, como a gente trabalha com um número elevado de animais e num sistema a pasto, acaba que a concentração de animais por área é muito grande. Com essa aglomeração dos animais, acaba com que o ambiente fica desfavorecido, acaba a formação de lama. Aí nisso que a gente tenta agir preventivamente, com a raspagem dessa lama, com a colocação de calcário, para diminuir essa incidência, porque com essa incidência acaba aumentando os nossos números de mastite, de casco e, consequentemente, o aumento de problemas e diminuição da produtividade e qualidade do nosso leite. A implantação de boas práticas de manejo na ordenha resulta na alta qualidade e higiene do leite. Por isso, aqui na fazenda, eles realizam um teste para identificar o tipo de bactéria causadora da mastite. Ou seja, com a identificação, eles podem diminuir o uso de antibiótico no controle da doença. A gente faz a identificação da vaca e faz a coleta da amostra. A coleta da amostra a gente tem que fazer a limpeza do teto, para não ter perigo de nenhuma contaminação, que ia dar um resultado diferente do esperado. Essa amostra a gente identifica com o número da vaca e com o teto afetado. Logo, essa amostra já vai para o freezer, porque pode ter bactérias intracelulares que necessitam o congelamento e depois o descongelamento para acontecer o rompimento da célula e ela aparecer no nosso teste. Essa amostra congelada, ela é congelada na manhã às 8 horas e ao meio-dia eu já faço a semeadura nas placas no laboratório na fazenda. Eu divido ela em 3 para semear 3 vacas e faço semeadura. Depois dessa semeadura eu vou fazer a leitura só no outro dia de manhã, para ver se eu vou fazer um tratamento dessa vaca, de acordo com a bactéria que crescer, eu vou fazer um tratamento direcionado, com isso diminuindo muito o meu tratamento de vacas. Como esse assunto é super importante e válido para o período, o professor de zootecnia da PUC Goiás trouxe uma turma de alunos que acompanhou todos os detalhes sobre os cuidados com os animais nesta época do ano. Aqui eles tiveram a oportunidade de conhecer a rotina na fazenda e tirar algumas dúvidas. Outro cuidado que deve ter neste período é com o manejo inicial das bezerras, ou seja, os 3 primeiros meses de vida vão influenciar diretamente na saúde dos animais na fase adulta. Por isso, é preciso escolher um local seco, arejado e longe das fontes de contaminação. No período de chuvas, aumenta o desafio microbiológico. Tem mais água, mais umidade, mais calor, maior crescimento de bactérias. Então, você precisa que a bezerra tenha uma boa defesa para ela conseguir enfrentar esse período. Agora ela é mais desafiada do que na época da seca, em que o ambiente está menos desafiador. Para que essa condição melhore, a mortalidade diminua e você consiga obter boas bezerras, tem que investir numa boa alimentação e tem que investir na higiene da criação das bezerras, para que a gente consiga um bom desempenho. Segundo o professor e zootecnista, o fornecimento de colostro para a bezerra, tanto no período de estiagem ou da chuva, deve ser o mesmo. Afinal, é essencial para garantir a imunidade do animal. O colostro é fundamental para garantir a imunidade passiva que a bezerra vai receber através das imunoglobulinas que tem no colostro, então tem que fornecer colostro de boa qualidade logo após o nascimento. Esse é o primeiro passo. Para auxiliar nesse manejo da bezerra, é necessário, por exemplo, vacinar a vaca na fase
pré-parto, principalmente para as doenças viróticas, e aí a gente tem que pensar em vacinar a vaca contra pneumoenterite para aumentar as imunoglobulinas no colosso e dar mais defesa para a bezerra. E logo após o nascimento a gente também tem que vacinar a bezerra por volta da primeira semana, vacinar a bezerra para aumentar a defesa, porque agora na época das chuvas aumenta o desafio para a bezerra. Então a gente tem que oferecer uma defesa melhor, uma proteção melhor para a bezerra. Apesar de todos os cuidados nesse período chuvoso no manejo dos animais, os pecuaristas e produtores rurais devem aproveitar ao máximo também a época das águas para armazenar alimentos para a temporada de estiagem, já que as pastagens estão bem mais verdes nesse período.